A nossa dica agora vai para restaurantes. Bateu aquela fome? Restaurante Brasileirinho. Prato feito, executivo, comercial, saladas à vontade. Restaurante Brasileirinho fica na Praça da Independência, 471, Centro. Bateu aquela fome? Ligue, peça sua marmita. 19 986 12 5616. Restaurante Brasileirinho. A nossa dica agora é o Hortifruti Verdurão. Hortifruti Verdurão fica na Jorge de Miriçá, 329, no centro de Pinhal. Telefone para WhatsApp Delivery 3651-2594. O Hortifruti Verdurão tem produtos de qualidade, produtos frescos e selecionados. E lembrando que tem promoção todas as quintas e sextas-feiras. Venha fazer a feira no Hortifruti Verdurão. E agora vamos falar de estudo e vamos falar da Unipinhal, né, Alex? Com certeza, Rafa. A Unipinhal tem um dos maiores campos do Brasil, são 17 cursos e a maioria deles com nota máxima no MEC. E além disso, temos os melhores preços da região. E para quem quiser conferir, Alex, como que faz? É só acessar o site da Unipinhal, www.unipinhal.edu.br ou ligue 0800 70 70 701. Com certeza, venha para a Unipinhal. E para você que está sem crédito, precisando de grana, a nossa dica é a Financeira Supergrana. Crédito FGTS, consignado INSS, nova margem dos 5% no cartão benefício liberado. Consignado Estado, até 15% na margem liberada no cartão Crédito Sexta. Crédito com veículo de garantia, com juros reduzidos. Não possui renda? Crédito na conta de energia. Crédito no carnezinho. Financeira Supergrana. Crédito para você usar como quiser. Eu sou Angelina Fernandes, sejam muito bem-vindos a mais um programa sobre empreendedorismo. E hoje a nossa convidada é a Débora Gomes. Olá, Débora, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço de você ter topado. Imagina. E aqui, Débora, a gente vai ter um bate-papo super descontraído e nós vamos descobrir junto, agora eu e vocês, a Débora vai contar um pouquinho pra gente sobre essa nova profissão, posso dizer nova? É. Legal. A Débora é uma coach. E antes disso, eu quero agradecer aqui os nossos parceiros de negócios. Como sempre, as semijoias da Edilene Bertucci. Olha esse brinco, que espetáculo. Gostou, Débora? Ai, amei. Amo o brilho. Então, ó, e os cabelos, como sempre, muito carinho, muito cuidado lá na Sueli Neve. Beijo, Sueli, obrigado sempre pelo seu carinho. E a roupa, hoje eu tô com uma blusa aqui da Júlia Longo Modas, tá? Todos esses endereços vão estar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? E aí, Débora, conta um pouquinho pra gente sobre o empreendedorismo na sua vida. Quando você sentiu que era uma empreendedora? Bom, o termo empreendedora, né, pra gente parece tão novo, mas é um termo que a gente, se for ver ao pé da letra, a gente já faz há muitos anos, né? Desde pequena eu sempre gostei de estar reinventando coisas novas, né? Sempre para ter o meu financeiro, ser independente, não estar dependendo de ninguém, né? Então, desde muito nova, né, começou desde olhar aquele priminho, né, pra tia, olhar alguém, ou como muitos, né, falam assim, olha, vou dar uma varridinha aqui, uma organizadinha aqui, né, na casa da avó, e a avó sempre acaba, né, dando um troquinho, né, então eu entendo desde pequena que o empreendedorismo está na minha vida há muito tempo. Lembrando, né, gente, que mulher, né, especialmente as mulheres, elas já nascem empreendedoras. Não é por nada, tá, homens? Mas é uma coisa que a gente ganhou de presente, né? Sim. E como que você
começou a ter isso como profissão realmente? Qual foi a sua primeira forma de empreender? De empreender, eu comecei a trabalhar com cosméticos, né, há 7 anos atrás. Quando meu segundo filho nasceu, eu precisei, né, optar por outra profissão para que pudesse ajudar financeira na minha casa. Então eu comecei a trabalhar com cosméticos, a beleza da mulher, né, trabalhar mais esse lado de beleza, né, venda de batom, venda de perfumes. Então começou, né, a se tornar mais sério na minha vida, foi no ramo de cosméticos. E você conseguiu ficar por quanto tempo assim com essa profissão? Eu trabalhei por 5 anos ativamente, né, nessa profissão. E depois eu senti que eu precisava novamente reinventar, empoderar um pouquinho mais, empreender um pouquinho mais. O empreendedor, muitas vezes, ele não fica com a mesma ideia, digamos assim, sempre, né? Sim. O empreendedor, ele tem necessidade, ele não fica acomodado, né? Não tem como ficar acomodado. A gente está sempre buscando, a cada mês, a cada ciclo, especializar ainda mais naquilo, se aprofundar mais ainda. E aí, depois desse ciclo da maquiagem, veio o coach. Né? Muita gente ainda tem o coach como, é só alguém que vai te incentivar, né? Geralmente o pessoal fala, um coach é aquele que vai estar sempre te falando coisas boas, que, como diria minha filha, que a vida é um morango, que você Sim. precisa ver tudo com positividade. Exatamente. Mas conta pra gente, o que é um coach? O tabu, né? Eu falo que o tabu do coach, é só ver o lado bom da vida, só enxergar o lado bom. Não é isso, né? A gente, como coach, tem muito mais profundo do que somente isso, né? A gente trabalha numa parte empresarial, né? O coach empresarial trabalha numa empresa toda na parte estrutural e movimentação da uma empresa, assim como existe também o coach que trabalha com o empoderamento pessoal, como tem os coaches que trabalham a parte física, né? São os coaches que dão treinamentos físicos, enfim. Então, coach nada mais é do que desenvolver a pessoa, né? Não é só alguém que vai colocar pra frente, que vai te empurrar, exatamente. que vai te impulsionar. Sim, porque hoje em dia, né, se a gente for ver ao pé da letra, nós temos muito, né, aquelas travas emocionais que é, se não der certo, e nem tentar. Isso vem desde quando a gente é pequeno, né? Se você pegar uma xícara e for levar pro teu pai, e a sua mãe fala, você vai derrubar, você já vai ficar engatilhado aquilo, que lá na frente você fala, eu posso quebrar. Então o coach vem justamente para quebrar essas barreiras, para que você entenda que você é um ser exclusivamente livre e tem total capacidade de alcançar patamares muito altos, né? E não só o que é imposto para você, né? Ou seja, quem vai impor qualquer limite, tanto profissional quanto pessoal, é você, né? Então o coach vem nessa parte para treinar, destravar, quebrar, né, esses tabus, mas com um embasamento científico e não só psicológico, né? Não só pela minha vivência, mas tem todo um embasamento, um estudo para que a gente possa trabalhar isso. E Débora, você acha que depois que a gente entrou nessa pandemia, né, esse momento tão especial que a gente viveu, especial de maneira assustadora, né, diferenciado, tudo de qualquer palavra diferente que vocês possam imaginar, a gente viveu nessa pandemia, né? Sim. E aí, esse profissional, o coach, eu sinto, como eu estou de fora, vendo, eu posso falar assim que o coach é um profissional que cresceu muito, Sim. principalmente do ano passado para cá, né? Sim, abriu, né? A pandemia veio para abrir mais ainda essa visão, né? Porque com a pandemia, quem não soube empreender, quem não soube se readaptar, se reinventar, né, no seu trabalho, no seu segmento, infelizmente ficou para trás, né? Então é aonde essas pessoas estão buscando agora os coaches, porque, né, vamos dizer, para um exemplo, né, para quem
tem a sua lojinha, né, há muitos anos, que todo mundo é uma referência para ir ali, se ele não souber vender online hoje, infelizmente tá, né, com os dias contados, porque hoje em dia a internet abriu um ramo muito grande, né, um leque muito grande. Então, infelizmente ainda tem pessoas que ainda não conseguem trabalhar nesse ramo, ficar um pouquinho para trás por não saber se reinventar, e é onde os coaches estão tendo mais acesso, né? Quebrou aquele tabu que coach é só para quem não sabe viver, né? E quando eu comecei a estudar, estava muito isso, mas a gente chama um coach porque, imagina, isso é besteira, a gente no dia a dia sabe se reinventar, mas não é só se reinventar, mas é de uma maneira direcionada. Então, com a pandemia para cá, eu senti muito isso. As pessoas estão procurando se reinventar, se reestruturar, mas com o auxílio de um profissional que sabe exatamente os passos que precisa trilhar. E ainda falando da tecnologia, antigamente a gente precisava ligar no consultório, marcar uma consulta, né? A gente não podia perder aquela consulta, que muitas vezes a gente não conseguiria marcar com tanta urgência. E aí nessa formação agora, numa coisa num mundo que a gente vive, que agora é tão simplificado, sim, tecnologicamente, sim, né? Porque a gente tem tudo na palma da mão, no celular, sim, e todo mundo tem um celular, até as crianças pequenas têm, enfim. Mas como são os seus atendimentos? Você faz alguma coisa presencial? Você vai nas empresas? Você vai até o seu cliente? Depende muito da disponibilidade do meu cliente. Tem clientes meus que preferem marcar um horário online, a gente faz esse atendimento online, né? Ele me passa toda a visão dele como empregador, e depois eu sempre gosto de fazer uma reunião com os funcionários, que acaba sendo online também, né? Eles preferem, né? Eu senti muito isso, né? Eu vim de uma era que era presencial, era um bate-papo, era olho no olho, né? E hoje é tela e olho, né? Sou eu e a tela. Então, a maioria do pessoal que eu atendo hoje são pessoas 100% online. Eu vejo muito pouco, às vezes eu sempre opto e falo, olha, eu gostaria muito de estar perto, né? De sentir, né? Vamos dizer assim, né? A pessoa, né? O ambiente que ela trabalha. Mas tem pessoas que falam, não tenho tempo, né? E aí entra essa parte que a gente estava conversando sobre essa evolução da internet, né? As pessoas literalmente hoje estão distanciando, né, um pouco o contato físico e colocando muito virtual. Eu tenho clientes hoje que eu tenho eles há 1 ano e meio e eu só conheço pela internet. Eu estou ali na telinha. Você, talvez nem se chegar perto de mim, eu vou falar assim, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Débora, assim, pegando esse gancho, né, do coach, você falou do empoderamento. Sim. A gente conversou um pouquinho antes e você me falou sobre o seu trabalho como maquiadora, né? Sim. Que você, além de fazer esse trabalho de maquiadora, você fazia também o empoderamento que é uma coach também, né? Sim, digamos assim. Sim. Você já tinha essa veia, digamos assim, de coach lá na maquiadora. Já. E como você fazia isso? Na verdade, essa característica de coach, para mim, é desde a minha primeira formação na enfermagem. Então, eu sempre tive essa característica de empoderar os outros, de você é incrível, não diminua você, né? Não seja uma extensão do ego de alguém. Porque na saúde é uma coisa muito delicada, né? Na saúde é complicado, porque a gente está lidando com o pior momento do ser humano, que é a dor, é a perca, né, o enfermo. Então, para nós, como profissional, né, a gente literalmente não chega ali triste, né? Muitas vezes a gente chega, mas o outro precisa tanto da nossa vibração, né, da nossa autoestima. Então, desde aquele momento, eu já trabalhava como coach e não sabia, né? E na maquiagem, isso se firmou muito mais, né? Porque o empoderamento da mulher, para mim, foi algo que me encantou demais, né? Hoje em dia, tive clientes que não passavam um batom vermelho de vergonha e ficavam lindas, né? Se escondiam
por o que a pessoa vai achar, o que a pessoa vai achar, então, e aí a gente ia trabalhando, né, eu falo que eu sentava com as minhas maquiagens e eu ia trabalhando esse lado delas, né, mas por que não? Por que não se permitir? Se você gosta, né, porque eu já vi muito cliente falar assim, eu amo essa cor, mas não é pra mim. E uma coisa muito difícil, né, você também comentou comigo, que é a mulher negra. Sim. Hoje em dia acho que melhorou um pouquinho, né? Mas porque assim, algumas empresas elas estão vendo um pouco mais, né? Sim. Então, mas a Débora estava comentando que tem, no tempo que ela fazia a maquiagem, as mulheres negras elas não encontravam o tom certo para fazer a maquiagem, né? E isso é uma coisa assim, gente, eu falo assim, lá em casa eles me falam assim, você não é preta. Eu falo, tá, eu sou. Porque a gente meu pai era negro e tal, a gente faz uma brincadeira lá em casa, elas falam que eu sou amarela. E eu falo assim, nossa, o tom, né, na base, na maquiagem, a gente demora pra acertar, né? Sim, isso foi algo que me Os chamou tons muito comuns, atenção. digamos assim, né, que eram o bege, os tradicionais. o clarinho, né, aquele pozinho de arroz que parecia um pancake, né? Exatamente. Mas a gente tinha muita dificuldade, até hoje, eu falo a verdade. Tem algumas empresas que vendem, mas mesmo assim a gente demora um pouco para acertar, né? Sim, tem pessoas que eu atendo, né, que são de empresas grandes e eu sempre falo para eles, o atendimento é primordial, é onde você ganha o seu cliente, né? Nessa parte da maquiagem, eu já cheguei a sentar numa roda com 10 mulheres e ter uma negra sentada afastada. Não é pra mim, não tem do meu tom, não tem da minha cor, na verdade, né? E eu sentar e falar, não, meu amor, vem cá. Como assim, né? Tem sim, né? Lógico que tem, né? E trabalhar isso. Então foi um dos ramos onde eu mais me foquei, que era da mulher negra, né? Hoje eu tô com um pouquinho mais de cabelo, mas eu sempre usei careca. Sempre gostei do visual careca, né? Eu tenho muito isso de aceitar a minha raça, mostrar para os outros que tá tudo bem, né? A gente usar o que a gente quer, uma sombra azul, um lápis amarelo, enfim, né? Trabalhei muito isso com as mulheres. Tenho certeza que 1% ali eu consegui ajudar, né? Porque isso também é outro tabu, né? Falar que o feminino tá no cabelo comprido. Exatamente. É cultural. É cultural, né? Porque isso vem desde a época das nossas avós, das nossas bisavós, né? Que a mulher, se a gente for parar e comparar, porque a mulher, né? Uma boa mulher é aquela que cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, né? Está sempre bela, não reclama de nada, nunca está cansada. Aonde existe essa mulher? Né? O que comem? Onde vivem? Onde vivem? Não conheço. E acaba ficando isso, né? Porque a mulher linda é aquele estereótipo magrinha, né? Barbie, né? E a gente vem para quebrar isso tudo, né? Hoje. A gente vê, eu falo, depois da pandemia, ficou tudo real, né? Sim. Ficou tudo real. Muita coisa que era muito maquiada caiu por terra. Caiu por terra. Né? Os corpos mudaram muito. Sim. Né? Nossa Senhora. Os modelos mudaram, né? Mudaram tudo. Hoje a gente vê numa revista, você não vai ver mais assim, né? Aquele estereótipo magrinha, né? Só com um arzinho de saúde, né? Aquele blush bem fraquinho. Hoje não, hoje a gente pode abrir uma revista e ver uma mulher negra lá, gordinha, e tá tudo certo. Gordinha sim, né? Que a gente não pode usar esse termo, né? Mas uma plus, né? A gente vai ver numa revista, coisa que há 20 anos atrás a gente não via, né? Isso é bom para as crianças que estão vindo agora, né? E é uma coisa que pra gente, quando a gente vê, por exemplo, a propaganda de uma loja que só tem pessoas, né, biotipos, digamos assim, né, a gente não se interessa muito. E aí quando você vê um corpo real, vestindo uma roupa real, um negócio que você fala, não, eu tenho celulite, Sim. eu tenho estria, né, não sou durinha, não tenho, né. A lei da gravidade reside em mim, né? Acontece, gente, com todo mundo. Mas enfim, é tão legal quando a gente vê uma empresa que se dispõe a mostrar a realidade. Sim, eu senti que no pós-pandemia, né,
essa mudança veio de uma maneira, como vem uma onda, né? Que ou você muda ou não cabe mais aqui. Né? Então, isso é bem bacana de ver também em televisão, filmes, séries. Então, vindo numa reinvenção tão grande, né, que pra mim, que antigamente não veria isso, né, eu falo que veio tudo muito rápido, né? Então, para se reinventar, para caber, vamos dizer assim, hoje, tem que ser muito rápido, né? E as empresas estão abraçando isso de uma maneira, assim, muito positiva. Graças a Deus. Ai, está amando. Débora, e nesse seu trabalho de coach, você tem nichos dentro do coach? Tem alguns nichos específicos que você trabalha ou não? Se eu quiser te contratar para ser minha coach pessoal, eu posso, da minha empresa, ou de um nicho que eu exerço. Por exemplo, eu sou uma professora e eu quero que você me ajude a apontar coisas que podem melhorar, né? Você tem alguma coisa específica ou não? Você... Não, nesse momento, o meu nicho maior, né, é de 70% é empresa. Ah, sim. Hoje eu estou trabalhando mais com a empresa. As empresas estão vindo numa busca tão grande, sabe, uma adesão muito grande. Então, nesse momento eu estou trabalhando mais na parte empresarial, como coach empresarial. Porém, eu ainda tenho as minhas clientes de coach pessoal, tá? Ainda trabalho com elas também, né? Na parte de relacionamento, tabus que viam os pais num relacionamento, vamos dizer que para nós hoje é um pouco machista, é um pouco mais... E elas seguem esse padrão da mãe. Então, eu trabalho com elas para tirar esse tabu. A sua mãe vivencia isso, você não precisa. A história sempre é um looping, né? sim, porque elas inconscientemente como se estivesse desrespeitando a cultura da mãe. E não é bem assim, né? A gente pode muito bem respeitar, né? Entender, só que a gente precisa entender qual é o meu lugar, né? Meu lugar é nesse lugar igual a minha mãe? Ou não? Eu tenho um outro lugar, né? Então, eu também trabalho essa parte com... É uma minoria, mas, né, porque tem muitas mulheres hoje em dia, né? A gente também já foi assim, acredito, que a gente tá muito no batidão. Filho, escola, trabalho e o último, a gente. Né? Então, tem várias outras prioridades até chegar nela. Então, não é tão procurado assim. Porque elas não se enxergam nesse patamar de vou me cuidar agora, né? Então tem outros obstáculos na frente. Então hoje eu trabalho mais com empresa, né? Justamente para as pessoas ainda não enxergar muito. Eu tenho um cliente homem também, né? Pessoal. Que coisa eu boa. trabalho com ele também, é uma pessoa assim super bacana, tá super visado no crescimento dele, né? Pessoal dele, da família dele. Então também atendo homens, né? Um pouquinho bem menos que a mulherada. Débora, o coach é um terapeuta? Não. Não. Não, porque um terapeuta ele tem um embasamento psicológico, né? O coach tem um embasamento um pouco psicológico, mas bem superficial, não muito profundo, tá? Só que o coach vai trabalhar o quê? A resposta já está em você. Eu só preciso fazer você enxergar. Então são palavras-chave, né, trabalhada na neurolinguística, que eu trabalho essas palavras-chave, que é onde a pessoa fala assim, nossa, eu já sabia a resposta. Acaba se assustando, né? Acaba se assustando, porque a resposta sempre teve ali, né? Eu não posso afirmar na sua vida. Um coach não afirma. Quem afirma é o mentor. O coach não é o mentor, né? A diferença entre o coach e o mentor vai afirmar e vai te falar assim, olha, é aqui que você vai caminhar. O coach não. O coach eu vou tirar de você. Você mesmo vai saber para onde você vai caminhar. Sabe? É a arte de desenvolver você. Não com base no que eu vivi, mas com base no que você é. Na questão empresa, esse atendimento vai visar o quê? É o desenvolvimento do funcionário, o relacionamento entre o funcionário e o patrão. Como você vai variar muito de empresa para empresa, né? Eu já trabalho com uma empresa que ela visa como posso dizer para você, a motivação do funcionário dela. Né? Então é onde a gente fala assim, mas a motivação, o que engloba? Né? Eu tenho empresas hoje que colocam lá um momento de lazer para o seu funcionário.
né? Para ele ter aquela pausa de, poxa, o serviço está apertado, mas na hora do meu almoço, 15 minutinhos antes, aquela massagem, ou seja, Uma rede. exatamente, né? Porque o que acontece é aonde o empregador, né, o funcionário no caso, ele relaxa e acaba se empenhando muito mais, onde a empresa tem um resultado muito mais positivo. Vamos dar um exemplo para você, atestados em empresa, né? Eu tive uma empresa que eu trabalhei com ela que tinha muito atestado, assim, variados, né? Setores que tinha muito atestado. E ele não sabia por que tinha atestado. Então eu entrei para descobrir a causa dos atestados, né? Era o que acontecia, a empresa infelizmente sobrecarregava um funcionário. Então esse um funcionário estava extremamente sobrecarregado e era onde ele sobrecarregava os demais perto dele. E não tinha muito atestado. Para resolver esse problema, contratou-se mais um funcionário. A gente fez a adesão desse funcionário na empresa, porque não é só contratar, não é só um currículo. Eu preciso saber dos traços psicológicos dessa pessoa, de como eles se interagem com os demais, para que ele não seja um problema na empresa e seja uma solução. Então a gente fez a adesão desse funcionário novo. Esse funcionário estava super sobrecarregado, ficou mais tranquilo. E às vezes, Débora, é uma coisa tão nítida, mas pro empregador ele não consegue ver que o funcionário está desmotivado, por que está desmotivado, né? E às vezes um pequeno ajuste ali, né? É coisa pequena. Às vezes até o próprio funcionário, se o patrão chama, né? O que vem na cultura? Ai, me chamando porque eu vou, né, tomar uma chamada de atenção, eu fiz alguma coisa errada. Então ele já chega ali travado. Quem está travado não vai falar o porquê está acontecendo o problema. Ele não vai trabalhar isso, né? Então, o mais correto é que seja uma pessoa totalmente fora do nicho. É onde o coach acaba entrando, né? Fora ali da empresa. É uma pessoa totalmente neutra, né? Eu não vou puxar a sardinha para o patrão e nem para o funcionário. É uma pessoa neutra, onde eu escuto o funcionário, eu observo, né, o ambiente de trabalho, porque às vezes tem muito disso, né? Às vezes você chega no ambiente, você sente que está carregado. Você fala, nossa, eu estou carregado, né? Todo mundo com a cara fechada, enfim. Então eu preciso sentir isso. E ele sabe que como um coach é de fora, eu vou estar neutra, né? Eu vou conseguir absorver isso e trabalhar. Vai conseguir pegar a visão. Exatamente. Vou conseguir pegar a visão de tudo ali para trabalhar da melhor maneira possível. Tá joia, Débora. Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez os nossos parceiros de hoje, a Edilene Bertucci Semijoias, o Salão da Sueli e a loja Júlia Longo, que me vestiu hoje com essa blusinha maravilhosa. E todos os endereços vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E Débora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, que você chamasse o pessoal aí para conhecer um pouquinho do seu trabalho, para fazer, uma consulta que a gente diz? Isso, uma consultoria. Para fazer uma consultoria, para conhecer um pouquinho melhor. Bom, eu sempre costumo falar para todo mundo que, né, me segue, que eu sempre converso, né, permissão. Permitam-se, né, trabalhar ao máximo de vocês, não se limitem, né, contar com um profissional adequado é extremamente importante. Né? Então permitam, você que está começando o seu negócio ou que já tem o seu negócio, né, e quer aprimorar isso, quer dar uma guinada, né? Então contratem aí o coach, né? Passem por uma mentoria, né? É extremamente importante isso para o negócio de vocês, para a vida de vocês, para o crescimento de vocês. É muito importante contar com um profissional especializado, né, nesse ramo de novo, né, um pouco, né, mas de muita importância, né? Eu sempre falo que para quem tem uma base, né, bem construída, o restante é só manutenção. Lembrando, né, pessoal, que o empreendedorismo é acima de tudo coragem. Né? Coragem, muita coragem. Não tenha medo de tentar, não tenha medo de se arriscar. Sim, eu falo que o empreendedorismo, gente, é a melhor coisa da vida. Né, é a evolução do ser humano, né, uma constante evolução, adaptação e conhecimento de si
né, do que você gosta, do que você se identifica, né? Às vezes começa com uma coisa, né, como eu comecei na enfermagem, né? E olha onde eu tô hoje, né? É totalmente um ramo diferente do que eu comecei. E sou eternamente grata por ter arriscado e eu desejo isso para todo mundo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Débora, seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. E até a próxima, pessoal.